Hello everybody, bom dia, boa tarde, boa noite, eu aqui, Rinaldi de Gílio, começamos mais um Inconformados Pod. É isso aí, o nosso podcast para quem é fora da curva, fora da forma, para pessoas diferenciadas. E hoje aqui eu tenho a honra de apresentar para vocês uma das 5 maiores lideranças, marqueteiros, na área da política, do marketing político do Brasil. Ele também é um dos grandes vendedores de curso e ele é responsável por eleger vários candidatos na última eleição. Eu não estou falando no script aqui, eu estou falando aqui de coração, mas agora eu vou entrar no script. Além de ser um dos maiores marqueteiros políticos do Brasil, o seu curso Como Ganhar a Eleição com Pouco Dinheiro já elegeu mais de 125 alunos em 2020. Se você almeja política, você precisa ouvir e assistir esse podcast que é muito especial. Com bom humor, né? Ele é fora da curva, ele não é engravatadinho que nem os outros, ele é bem despojado. E ele tem nas suas redes sociais mais de 18 mil seguidores, onde posta análises políticas e dicas de como melhorar o seu perfil do seu candidato. Além do seu canal também no YouTube, tem mais de 5 mil inscritos. Eu estou aqui com o Lucas Pimenta. Obrigado, Lucas. Que prazer estar aqui hoje falando de política com quem entende de política. Então, espero agradar todo mundo aí. Eu conheci o Lucas mais ou menos 6 anos atrás e ele não era ainda esse grande marqueteiro político reconhecido em todo o Brasil, mas ele me fez uma análise. Eu fui entrevistado por um jornalista da Folha. E eu, assim, entrando na política, ele me entrevistou e ele estava numa transição, saindo de um grande político que ele trabalhava, e eu perguntei o que ele achava daquela entrevista. Saiu bem grande assim na Folha, vereador na Cova dos Leões. E ele me deu uma aula ali, um show, e eu falei assim, eu preciso ter esse cara caminhando junto, eu preciso aprender mais com ele. Foi aí que eu conheci o Lucas Pimenta. Então fica aqui o meu agradecimento. E eu que agradeço. Uma boa parte do que eu aprendi na política, embora eu já trabalhe com a política há muitos anos, mas estou político há 6 anos, eu aprendi com ele. Lucas, o que faz você ser um inconformado nesse mundo? Cara, você sabe que... Ou na política, né? Ou no seu ambiente. Para não ficar muito essa lambeção da minha parte, eu que agradeço. Falo que a minha carreira, o que eu tenho hoje, o que eu conquistei, boa parte veio com a oportunidade que o Rinaldi me deu na política, né? Ele me deu esse espaço na política e me deu espaço para crescer, então, assim, tenho muito a agradecer. Cara, o que me faz inconformado justamente é a política. Hoje, as pessoas praticam uma política muito distante da população, então, assim, a política me inconforma. A forma como o sistema político funciona no Brasil me deixa muito inconformado. Então, a todo momento eu tento, seja nos meus canais, cidadão, tentar mudar um pouco a forma como o político trata a política e se comunica com a população, né? De quanto tempo para cá você começou a analisar a política? Desde que você entrou na faculdade ou antes? Você sempre foi um cara que teve a política na tua veia? Eu lá atrás, né? Eu tinha a percepção ou o gosto, a vontade de ser político. Então eu fui presidente de Grêmio Estudantil, liderei movimento estudantil lá em Dracena, fui presidente de Grêmio e tal. E depois, entrando na faculdade, eu percebi que eu poderia contribuir muito mais na política com aquilo que eu sabia fazer, que era o bastidor, que era ajudar políticos a se comunicarem e tal. Então, desde pequeno eu gosto de estar na política, mas desde que eu entrei na faculdade eu aprendi que é muito melhor você estar ali atrás com alguém tomando pedrada no seu lugar do que ser quem toma a pedrada. Tá vendo aqui, ó. Então você vê o político sendo maiado é porque ele tomou alguma direção baseada em alguém que tá, né, nos bastidores. Mas na política se apanha ou de um lado ou de outro. Todos, né? De todos os lados. Vou revelar um negócio aqui pro Lucas e para vocês, que eu sempre gostei. Eu ficava assistindo TV Câmara.
eu era novo de casado, né? Acho que só você assistia a TV Câmara só no Brasil. Só eu assistia. Aí eu via os políticos discutindo, né? Eu via... E eu lembro que no 11 de setembro, foi 11 de setembro que caiu a Torre Gêmeas, sim. Eu estava assistindo, meu irmão me ligou, você está vendo na televisão? Eu falei, o quê? Eu estava vendo o debate lá, né? Era a reprise que passava e tal, né? E aí eu mudei. E eu tinha esse desejo de entrar na política, e um dia eu fui chamado por uma pessoa do alto escalão da denominação que eu fazia parte, e ele falou assim, por que você não sai candidato? Só que eu tinha um parente meu que era candidato. E essa pessoa, na verdade, ela estava querendo dividir a minha família. Né? E eu falei assim, eu percebi uma maldade, né? Falou, não, eu vou te apoiar, tal, para você ser, porque eles, na verdade, estavam querendo dividir. E eu esperei a hora e chegou a hora que aconteceu, né? Lucas, o que é preciso para alguém que está nos assistindo se tornar um político? Eu sei que você é bombardeado por perguntas, você responde lá e você dá na lata, você fala o que tem que falar. Tem muita gente que acha que quer entrar na política. O que precisa para a pessoa entrar na política? Primeira coisa que eu falo para todo mundo que quer entrar na política é que ninguém sai maior da política do que entrou. Você já deve ter ouvido isso, que é o seguinte, então o cara entra, ele é pastor, né? Então quando você é pastor, apesar de ter críticas, ter porrada, a membresia respeita a autoridade ou respeita aquilo que você fala e tal. Você entra na política, as pessoas acham que podem falar o que quiser pra você, a hora que quiser, que você é obrigado a ouvir qualquer coisa. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa precisa ter pra entrar na política é paciência com o outro, cara. Porque você vai ouvir besteira, mesmo que não seja eleito, seja só um candidato, você vai ouvir porcaria de pessoas por aí o tempo todo. Então você precisa saber que você vai estar entrando num campo minado e você pode se ferir. Com certeza, as pessoas só... Elas acham que elas vão ser honradas com o título, que elas são dignificadas, mas na verdade não é nada disso. Não, a política é uma missão, né? É uma missão de verdade, porque assim, a pessoa acha que a mídia vende muito isso, né? Ser político é moleza, né? Então, assim, ganha bem, tem tudo à disposição, tudo tem é assessor. Lindo, tem assessor que não faz nada. Cara, eu falo, quanto mais eu trabalho com política, mais eu sei o quanto os políticos trabalham. É claro que tem gente, igual você, que trabalha pro bem e tem gente que trabalha pro mal, mas em ambos os casos, o cara tem que trabalhar pra caramba. E ouve besteira pra caramba, não é fácil. Pô, eu não sei no seu caso, você já passou por isso, mas tem político que, cara, vai andar no prédio e o porteiro, o vizinho enche o saco. Tá no shopping com a família de boa, vem alguém e fala assim, pô, tem um buraco lá na rua da minha casa que você tem que... E o cara não consegue mais ter paz, né? O cara não consegue mais. Então, esse é o primeiro passo, entender que você está entrando para uma missão. E você está virando vitrine. Eu não sei se já aconteceu com você, tem algum... Tudo isso que você falou aconteceu comigo, né? Tudo isso, eu tô na padaria, eu vou numa padaria ali na Moca, e aí eu recebo demanda do mar. Obrigado por você fez isso lá onde eu moro, tal, você mandou emenda para lá, resolveu o problema lá. Vereador, tô com um problema. O tempo todo, no elevador também, né? Eu tenho vizinhos que eu gosto bastante e a gente para conversar de política. Então, exposição, né? Então, assim, você acha que você vai se tornar uma pessoa importante? Até você se torna, mas ao mesmo tempo... E o que você falou sobre as pessoas misturarem... Eu passei por um momento muito difícil na política, que foi fazer uma votação que ia consertar as finanças do município. E quando você conserta, você acaba tendo problemas com a questão previdenciária, com os inativos, pensionistas, né? E eu fui
fiquei muito mal, mas eu tomei uma decisão certa, porque eu penso que a cidade de São Paulo ela precisa de recursos e não poderia continuar daquele jeito. Mas e aquela pessoa? Você acha que uma pessoa, para ser política, ela decidiu e vai lá se candidatar, ela vai ganhar? Ou ela tem que ter um histórico aí de vida? Você sabe que assim, né? Eu criei o canal e tem muita gente que tem o desejo de ser político, mas eu costumo falar que política não é para todo mundo. Então assim, tem gente que fala assim, Lucas, eu morro de vontade de ser político. Eu falo, pô, começa falando sobre os projetos sociais que você já fez, as pessoas que você já ajudou, coisas que você já fez na vida que transformou vidas, tal, que ajudou. Aí a pessoa fala, não, Lucas, eu nunca fiz isso. Falei, pô, mas você não consegue fazer uma reunião de pelo menos umas 10 pessoas que poderiam te apoiar, né? Que poderiam te ajudar, que poderiam estar do seu lado nessa caminhada? Não consigo. Aí eu falo direto para a pessoa, eu falo, política não é para você. Você pode começar na política, ingressar, tal, mas hoje política não é para você. Então se o cara minimamente não consegue juntar algumas pessoas que estejam do lado dele na caminhada, que consiga mostrar alguma coisa que ele fez. Eu tenho certeza que antes de você ser político, você fez outras coisas para ajudar a sociedade. Você construiu outras coisas. Porque se você simplesmente tivesse dito assim, vou ser político, vou ser candidato, e você não teve uma trajetória antes, alguma coisa, você não ia estar aqui, porque ninguém ia acreditar. Você ia só falar de boa intenção, sem nunca ter feito nada, as pessoas não iam. E é uma coisa legal a gente ver aqui no parlamento, eu já fui para a reeleição, e as pessoas chegam aqui achando que é a Alice no País das Maravilhas, né? E achando que quer se dar bem com todo mundo. Só que a grande verdade é que você não vai se dar bem. Por quê? Porque o seu ideal vai bater com o ideal de outro. Então, talvez o abortista vai bater com o ideal seu, que você é contra o aborto. Então, e aí vai ser a maior quebra-pau, né? E aí cai por terra toda aquele romance da política. Não, pô, tem candidato ou ex-candidato a presidente que nunca foi político falando, por exemplo, que se ele fosse deputado, ele aprovaria um projeto a cada 2 meses. Eu tenho dó, porque assim, quando eu vejo a pessoa muito assim empolgada dona de si, né? Com a política, falando assim, não, eu vou chegar lá, eu vou mudar isso, eu vou mudar tudo. Cara, primeiro que assim, as pessoas precisam entender que um parlamento, né, a Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados, o Senado, ela é um jogo de interesses, mas não no mau sentido. Cada político está ali para defender o interesse do seu eleitorado. Então assim, cara, se você de esquerda tal, que defende o aborto, espera que o Rinaldi defenda o aborto, esquece, ele tá ali para defender os interesses de quem colocou ele ali. A mesma coisa um candidato do PT. Você quer que o cara do PT defenda a igreja, a família tradicional? Jamais, porque cada um tá ali para defender o interesse do seu eleitorado. E isso, justamente por causa disso, um cara sozinho não consegue transformar nada. Ele consegue fazer pequenas mudanças. O político vai lá, coloca uma emenda num bairro e asfalta uma rua, arruma uma quadra. Agora, assim, o político entrar falando assim, não, eu vou aprovar um projeto em 2 meses. Em 2 meses o seu projeto aqui, por exemplo, na Câmara de São Paulo ou na Assembleia Legislativa, o projeto não saiu, por exemplo, não entrou na comissão ainda. Então é muito desconhecimento e quanto mais eu vejo pessoas vendendo essa ilusão, né, de que vai fazer, eu vou mudar tudo, em 1 segundo, em um estalar de dedo eu mudo tudo, mais eu sei que essa pessoa ou não conhece de política ou é mal intencionada. E eles acham que também, se você vê esses políticos radicais que são contra todo mundo, na primeira presepada são caçados por quê? Porque não respeitam os seus pares, não respeitam por causa dos seus ideais. Então é assim, o que é para a gente debater lá no plenário? Quando saiu dali, todo mundo tem família, todo mundo tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, e se um trava
todo mundo. Então, ou seja, tem que chegar sempre num consenso, e eu costumo falar aqui no parlamento, põe para votar. Se eu perder no voto, acabou, né? Você é muito procurado por pessoas que acham que você vai eleger eles? Cara, você sabe que é assim, né? Sempre quando uma pessoa procura o meu trabalho, a primeira pergunta que ela faz é assim, quantos votos você vai me dar? Eu falo, cara, se você for de São Paulo, talvez o meu e o da minha esposa. 2 eu te garanto. O da minha filha eu já não consigo garantir. É claro que assim, a função do marketing político, do marketing eleitoral é fazer o candidato alcançar mais pessoas da forma certa para conseguir mais votos. Seria melhorar a performance? O básico é isso. Alcançar mais pessoas e da forma correta. Porque assim, uma coisa é eu pegar um conteúdo meu que bomba, que viraliza, e aquilo não converter para mim, aquilo não me fortalecer. Então assim, às vezes eu prefiro um conteúdo que tenha menos engajamento, uma ação que tenha menos pessoas, igual esses dias eu falei sobre isso. Eu prefiro uma reunião com 20 lideranças fortes, caras influentes, que o político faça isso, do que ele faça um comício com 3.000 pessoas que foram lá por causa de um pão com mortadela que ganhou. Então é muito mais importante você fazer algo pequeno, com qualidade, do que algo grande sem qualidade. Então assim, a função do marketing político é levar para mais pessoas, mas da forma que o político ganhe com aquilo, que ele impõe a narrativa dele. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, vamos começar a apertar, tá Luan? Você vai preparando as perguntas. Você foi um assessor político, um jornalista de um grande político do Brasil. Do Haddad. Fernando Haddad. Como que é você sair do Haddad, que é totalmente esquerda, e vir trabalhar com um político de direita conservador cristão? Quer dizer, nada a ver. Cara, primeiro Quem é mais louco? O político que te chamou para parceria ou você que veio trabalhar em outro ambiente? Você sabe que é assim, né? Quando eu fiz essa transição, eu trabalhei os 4 anos na SECOM, na Secretaria de Comunicação do Fernando Haddad. Quando eu fiz essa transição para trabalhar com você, com o Rinaldo Digílio, era um momento da minha carreira diferente, né? Hoje eu tô em outro momento de carreira, tal. Era um momento que eu precisava trabalhar. Mas mais do que isso, eu queria trabalhar com alguém diferente. Porque eu acho assim, cara, qualquer profissional, sei lá, o cara que joga tênis, uma coisa é o cara é bom na grama, mas ele quer ser bom no saibro, quer ser bom em outra coisa. Então ele quer se testar. Então eu queria me testar. E era um desafio muito legal, porque assim, era um vereador de primeiro mandato, um cara que tava... Não sabia nada. Não, e um cara que tava disposto a fazer a diferença. Porque assim, talvez se eu tivesse vindo para um vereador de centro, que ficasse escondidinho, que fugisse dos debates, que fugisse de tudo, talvez eu tivesse me decepcionado ou até nem aceitado a proposta de trabalho. Pô, eu vou falar aqui, vou expor algo do Rinaldi, né? A gente fechou o trabalho para começar antes, né? Porque começaria em janeiro. Ele virou para mim em dezembro. Tava uma discussão sobre um aumento de salário que os vereadores da legislatura anterior a dele tinham aprovado para a legislatura dele. Eu falei assim, ó, tá muito essa discussão, tal. O Estadão, a Folha estão perguntando qual é a sua posição. Ele virou para mim e falou assim, ó, fala que eu vou doar. Vou doar o aumento. Aí eu falei assim, pô, esse cara tá mentindo, né? Aí eu falei, deixa eu explicar pra ele, ó, não pode mentir. Ele, não, eu tô falando sério. Caiu esse aumento, a gente vai doar no outro dia. E ele fez. Ele foi lá e doou esse aumento. E nós registramos, né? Registrou a doação desse aumento. Nós compramos tudo em cesta básica, né? Então essa coisa da coragem, pra mim, é muito importante na política. Então assim, cara, independente do partido ou da ideologia do candidato, eu gosto de candidatos de coragem. Assim, querendo ou não, contra ou a favor da sua ideologia, por exemplo, o Fernando Haddad é um cara de coragem. Ele era um cara corajoso.
cara muito corajoso politicamente. Então eu gosto disso, eu gosto da coragem política. Então foi muito legal, assim. Luan, tem pergunta aí? Tem sim, tem bastante pergunta. Mas, ó, não é pegar leve, não. Tem que pegar pesado, porque ele já me levou no podcast dele, ele pegou pesado. Porra. Então, vamos lá, então. Vou começar com as leves, vamos evoluindo. Quem vai ganhar a eleição, Lula ou Bolsonaro? Porra, essa era leve. Bom, então antes dele responder isso aí, ó, eu quero... O que você tá achando dessa polarização? Sempre teve na política ou isso é uma coisa nova? Cara, a polarização faz parte da política. Então, assim... Cara, lá atrás você tinha o getulismo contra outra corrente, depois você teve o PT contra o PSDB um pouquinho mais pra frente, aí esse polo da direita... Teve o Maluf contra o PT, né? Sim, aqui em São Paulo você tem as polarizações locais, toda a história tem o coadjuvante e o principal. Tem o ladrão e o herói, o bonzinho e o ruim, que aí varia de quem tá assistindo. Então, assim, para uns o ladrão é um e o herói é outro, mas sempre teve, qualquer história. O problema dessa polarização agora, por serem dois caras, assim, muito fortes, popularmente... E os dois fenômenos, né? Sim. O Lula foi um fenômeno o que ele conseguiu fazer... O sindicato fundou um dos maiores partidos do Brasil, se tornou presidente. Quer dizer, você não pode também... não é porque ele presepou que eu vou falar que ele não foi um grande líder. Com certeza um grande líder. E o Bolsonaro também saiu do nada. Ele ficou com esse discurso falando sozinho no Congresso e se tornou presidente. Quer dizer, ele mudou a engenharia, o ciclo da política, né? Então, os dois são grandes líderes. Não, são dois personagens tão fortes que, independente de quem perder a eleição, o derrotado vai sobreviver. Não talvez ele mesmo, o cara, o Bolsonaro ou o Lula, mas a ideia, o polo que ele ocupa vai sobreviver. É igual o peronismo, por exemplo? Isso, e o peronismo na Argentina tem várias correntes e várias pessoas que representam diferentes correntes, mas isso nunca vai morrer. Então, assim, Bolsonaro e Lula vão ocupar o debate político por muitos e muitos anos no Brasil. Então vamos responder. Agora que eu perguntei antes e já falei dessa polarização então deixa ele responder, né? Qual foi a pergunta, Luan? Quem vai ganhar a eleição, o Lula ou o Bolsonaro? Crava aí quem vai ganhar. Cara, eu vou cravar. Antes dele falar, ele faz parte de um grupo que tem os maiores marqueteiros do Brasil. E eles quebram o pau lá. Ele nunca falou nada de lá, mas ele já... Ele mesmo sendo contrário, ele já se manifestou, né? E aí teve crítica do pessoal lá. Quer dizer, você tem que sair de lá da sua posição e ver a real que está acontecendo no Brasil. Você sabe que, assim, vão gravar essa declaração e vão ficar exibindo. O Lucas, se der errado, né, a minha previsão, o Lucas não entende nada de política. Olha aí, o cara louco, maluco. Apesar de as pesquisas colocarem o Lula na frente, hoje se eu tivesse R$1 milhão, eu apostaria 600 mil no Bolsonaro e 400 mil no Lula, cara. Tá sendo saboado, vai. Nada. Pô, a diferença aí, cara. Eu acho que é muito difícil você desprezar a força de uma máquina na mão. Então você tem um líder popular de um lado, um líder popular de outro, só que um desses líderes populares tem uma máquina na mão. O Bolsonaro, de 1º de agosto para cá, que foi quando começou a cair o aumento do Auxílio Brasil, e quando começou a cair a redução da gasolina, do preço da gasolina, o Bolsonaro reduziu a diferença que tinha pela metade. De acordo com as pesquisas. O Bolsonaro, que tinha reprovação em todos os estados, agora ele já é aprovado. Que assim, quando o político em reeleição é aprovado, cara, ninguém segura. Ele já é aprovado em 2 regiões. Então, no norte e no sul, ele é mais aprovado do que rejeitado. Ou seja, ele vai ganhar a eleição nessas 2 regiões, independente do que o Lula fizer. Qual estado decide a eleição?
Hoje, Minas e São Paulo são decisivos, porque são os tais dos swing states aqui no Brasil. Apesar que em Minas o PT só perdeu uma vez, desde a redemocratização, que foi na eleição passada que que o Haddad perdeu para o Bolsonaro. Independente disso, e justamente para comprovar isso que eu estou falando, o Lula estava na frente nas pesquisas nos 2 estados. E as pesquisas mais recentes, que saíram hoje, por exemplo, mostram o Bolsonaro na frente em São Paulo e muito perto em Minas. Então, cara... Então vamos lá, hoje, dia 24, deixa eu ver aqui, 24 de agosto de 2022, saiu essa... Quem vai assistir depois vai... Sim, vai consultar. Vai consultar. O que você acha? Pesquisa. Dá para acreditar em pesquisa? Eu tô falando aqui porque marqueteiro, eles gostam de contratar pesquisa, né? Mas a pesquisa, ao meu ponto de vista, se você for fazer na porta da igreja, vai dar uma linha mais conservadora. Se você for na porta de uma danceteria, vai ser um mais liberal. Se for numa região mais carente, onde tem mais auxílio, então o que predomina na pesquisa vai ser ali. Então você não acha que as pesquisas têm sido tendenciosas ou elas são verdadeiras? Não, tanto que eu acredito muito em pesquisa. O problema é que pesquisa não deveria ser para a população. Não deveria passar no Jornal Nacional uma pesquisa. Isso faz mal para o jornalismo, que fica descredibilizado, faz mal para o Instituto de Pesquisa e faz mal para a própria política, para a própria democracia. Por quê? O que acontece? Pesquisa serve para nortear a estratégia. Só para isso. Não tem outra serventia das pessoas saberem sobre a pesquisa. Então você fala assim, e se a pesquisa for feita em tal lugar... Cara, então você está me falando que o Bolsonaro contrata pesquisa? 350 mil nos primeiros 6 meses ele gastou só com pesquisa. Para falar que não acredita. Faz parte da narrativa dele. Por que o Ibope acabou? Por que acabou? O Instituto Brasileiro. Justamente por causa dessa questão da descredibilização. Por quê? Esses grandes institutos, Datafolha, o Ibope e tal, eles não vendem pesquisa para partido. Eles vendem... Hoje não, né? Antigamente eles vendiam para os dois, para imprensa, para bancos e para partidos. Hoje eles só vendem para bancos e para imprensa. O que acontece? Vou te citar um exemplo de uma eleição que você participou. Em junho de 2016, João Dória tinha 3% nas pesquisas para prefeito de São Paulo. Em junho de 2016. Em outubro, ele ganhou no primeiro turno. O que acontece? O cara que tá vendo no Jornal Nacional, falaram que o Dória tinha 3% e ganhou no primeiro turno. Isso descredibiliza o Instituto de Pesquisa, aí os caras mudam de nome, criam outra coisa e tal. Mas isso é culpa deles mesmo, porque eles divulgam essas pesquisas. Porque para que serve a pesquisa? Pro Dória olhar e falar assim, eu tenho 3%, mas 70%, 80% do eleitorado não me conhece. Quem conhece, vota. Então eu vou me tornar mais conhecido para votar. Então pesquisa é para nortear a estratégia. Você falou de amostra. Então se fizer na porta da igreja. Todas as pesquisas, elas são feitas com amostra. Então, assim, não existe assim, essa pesquisa foi feita só no Nordeste, na porta do sindicato. Não. A pesquisa, ela precisa, inclusive para o TSE registrar essa pesquisa, ela precisa de amostra. Então, assim, se tem 40% de crente no Brasil, a pesquisa tem que ter 40% de crente. Se tem 20% de negro, a pesquisa tem que ter 20% de negro. A gente olha... Por amostragem, então? A gente olha a pesquisa e fala assim, só entrevistaram 2.000 pessoas. Que isso? Às vezes uma pesquisa chega a entrevistar 20.000 pessoas. É que a amostra é de 2.000. Porque eles olham lá, tem que ter 52% de mulher e 52% de homem. Tá aqui, formulário de mulher, formulário de homem. Eu tenho que ter tantos salários mínimos. Eles pegam a amostra do IBGE e criam um Brasil menor. Então, assim, eu acredito em pesquisa. O Bolsonaro acredita em pesquisa, tanto que ele gastou 350 mil antes da eleição com pesquisa. O PL gastou, o partido dele. Vai gastar agora com pesquisa. O problema é,
como a gente usa as pesquisas e como as pesquisas não servem para a população. Porque hoje, por exemplo, elas dão o Lula na frente. Amanhã, como eu acredito, o Bolsonaro pode virar a eleição. Só que as pessoas vão olhar e vão pegar a pesquisa de julho e vão falar assim, não, ó, o Lula falava que o Lula ia ganhar, mas mudou, a cabeça do eleitor muda. A cabeça do eleitor muda. E as pesquisas Ele muda por mudam. semana? Tem uma história que é o seguinte, que pesquisa não é filme, é foto do momento. Então, por exemplo, se eu te pergunto hoje assim, qual é a sua cor preferida, você vai falar assim, azul. Se eu te perguntar daqui 3 meses, você vai ganhar uma camiseta verde, bonita, você vai falar assim, é verde. E aí muda. Verde jamais, viu, Luan? Verde jamais. As perguntas tá fluindo aqui. Então, você acha que se o Bolsonaro não tivesse tomado a facada, ele perderia a eleição? Não, eu acho que ele teria ganhado a eleição. Do mesmo jeito. Porque ele era o homem certo para o momento certo daquela história, daquela eleição. Cara, se eu olhasse as pesquisas, por isso que marqueteiro gosta de pesquisa. Eu escrevi na época eu escrevi um artigo pro jornal Propaganda e Marketing, que é o maior jornal de marketing e propaganda do Brasil, falando sobre isso. As pesquisas mostravam que a população estava cansada de corrupção, que a população estava votando com um sentimento de revolta com a política, ou seja, a população tinha antipolítica, a população estava... A segurança pública era um dos maiores problemas daquela época, que hoje não é, hoje é economia, é comida no prato, é desemprego, mas era naquela época a segurança, e as pessoas estavam votando com aquele sentimento. Quem era o candidato que ia melhorar a segurança, porque ia... bandido bom era bandido morto, que ia acabar com a corrupção porque o outro era ligado ao partido que eu falo ao contrário, o bandido bom é bandido convertido. Boa. Viu? Convertido. Pode continuar. Deixa eu manifestar aqui a minha... O sentimento da população era todo Bolsonaro. E aí, cara, ele era o homem certo para aquela história. Então, assim... E ele conseguiu unir aí a esfera da segurança pública, a esfera do agronegócio e a esfera dos evangélicos e os católicos. Sim. Ele conseguiu juntar tudo isso aí. Cara, eu acho, assim, ele não vai confessar porque ele gosta de manter essa imagem de que faz tudo por osmose. Mas, cara, o Bolsonaro teve o melhor analista de pesquisa naquela eleição, porque não é possível que ele tenha conseguido traduzir tão bem em uma narrativa aquilo que uma pesquisa mostrava, que é o que ele não está conseguindo tão bem nessa eleição e o que nenhum candidato está conseguindo tão bem nessa eleição. A população está com uma necessidade e os candidatos estão discutindo outra coisa. A população quer... as pesquisas mostram isso. Quer comida no prato, emprego, dinheiro para comprar, e o Bolsonaro se perde, às vezes derrapa na questão de urna eletrônica, que a população não está preocupada com urna eletrônica, o grosso, quem decide a eleição não está preocupado com isso, e o Lula fazendo carta para democracia. A população não tá nem aí com isso, o cara quer dinheiro no bolso, comida no prato, e os caras falando essas besteiras. Ó, eu sigo os amigos dele, os marqueteiros, os caras são bons, né? Mas você vê também a tendência deles, e um deles eu comentei, né? Eu comentei porque ele falou justamente isso, foi a facada que deu a vitória pro Bolsonaro. Aqui a gente já tá vendo um posicionamento. Eu gosto de ouvir o Lucas, porque o Lucas ele dá a real, ele não fica enrolando. A gente briga direto, tá pensando, a gente briga direto. Tem hora que ele fala assim, vereador, você precisa produzir conteúdo, né? Ele acende um maçarico em cima de mim, aí eu pego o maçarico e acendo em cima dele. É assim que funciona. E a política... as pessoas estão... você dá cursos para muita gente, você tem muitos alunos que viraram políticos. Eles estão prontos para ouvir a verdade? Cara, geralmente político... Ou eles querem ouvir bajulação, que eles são bons, que eles... Exato. Cara, você sabe qual é o grande erro das grandes campanhas hoje? E aí eu vou citar um erro nominal, que é, por exemplo, o Fernando Haddad. Fernando Haddad, ele é um cara PhD, pô. Cara, formação incrível. Eu já tô vendo aqui que você tem esse aqui ele é fã do Haddad. Não, né? Não, da pessoa dele eu sou ótimo. Eu só acho que ele não tem tino pra política.
Ele é um cara, assim, incrível, bem intelectual, formado. né? Cara, ele é diferente do resto do PT. O problema é que ele não tem tino pra política, porque ele acha que tudo que ele faz e tudo que ele fala, todo mundo entende e tudo é perfeito. Então, assim, até os próprios vereadores do PT aqui, quando ele era prefeito, brincavam que chamavam ele de perfeito, não de prefeito, porque ele acha que ele nunca erra. Então, assim, cara, você vê, assim, erros igual dele no debate. Se eu sou o assessor... ou o cara que tá ali, o coordenador de estratégia dele do debate, eu falo assim, irmão, você tá errado, cara, você tá sendo burro, você tá errando nisso. O que acontece? O cara fecha um contrato de milhões para uma campanha, de milhões, porque uma campanha desse nível, um estrategista, nacional, chefe, né? Fecha uma campanha de milhões, você acha que ele vai chamar o candidato de burro? Ele não vai fazer, mas deveria fazer. E o candidato não gosta de ver que ele tá errado. Então hoje, assim, o maior problema é justamente esse. O cara quer ser político e ele não quer receber dica, ele não quer ser contrariado. São raros os casos. Geralmente esses casos são os casos que eu gosto de trabalhar. Mais uma confissão do Rinaldi. Rinaldi é um cara que ouve bastante, assim. Ele é cheio de opinião, às vezes exagera. Mas ele ouve bastante. Isso é raro na política hoje. Alguém que ouve alguém falar assim, ô, cara, você tá errado. Ele tá trabalhando um pouco com um cara que às vezes espiritualiza as questões, né? Porque como cristão, eu acredito na soberania de Deus, que Deus está acima de tudo. Eu sei que tem um monte de pergunta aí, Luan, mas deixa eu... Você acha que o JB, o Jair Bolsonaro, melhorou no PL como político? Ele foi pro PL, você acha que ele melhorou? Ele deu um upgrade? Eu não sei se ele melhorou, ele se cercou de pessoas melhores politicamente. Ele era cercado por malucos, né? Ainda esses malucos ainda cercam ele. Gente que, na verdade, acha que quer ajudar ele, mas são fãs. Não são pessoas que estão pensando na carreira política dele. São fãs. Então é aquilo. Tudo que ele fazia de louco, esses malucos batiam palma, né? E agora ele está cercado de gente que quer uma carreira política para ele, até porque tem interesse nisso. Então, gente criada, gente igual o Valdemar da Costa Neto, gente que entende o jogo. Então, esse tipo de gente melhorou o caminho dele. Porque falaram ao Bolsonaro... Então, ele mudou o discurso, aquele discurso do que era contra o Centrão, foi até chegar lá. Chegou lá... Ele entendeu que para ele governar, ele precisa estar no central. Cara, e assim, se o Bolsonaro for o Bolsonaro dos 25 minutos finais da entrevista para o Jornal Nacional, eu até aumento um pouquinho aquele meu valor de aposta para 700 mil. Você achou que ele foi bem? Foi bem pra caramba nos... Que ele foi metralhado, né? Os primeiros 15 minutos dele, ele foi o Bolsonaro doidão. Falando de urna eletrônica, nada que a população quer saber, nada. O Bolsonaro de 2018 que não cabe agora em 2022. Mas quando ele for o Bolsonaro do caderno do marketing, do Valdemar, do pessoal do PL, ele detonou, porque ele começou a falar sobre as ações do governo dele. Por exemplo, as pessoas falam... Sempre falei isso nas minhas redes e senti a falta disso. As pessoas falam que o Bolsonaro é contra a vacina. Ele várias vezes se posicionou contra a vacina, mas o governo dele foi o que mais comprou vacinas no mundo. Nenhum outro governo do mundo comprou tantas vacinas. O americano mesmo estava fazendo campanha dando vacina. Ó, vem aqui como antes. O Brasil foi o país que mais vacinou no mundo. Ou seja, ele deveria pegar isso, sabendo que as pesquisas mostram que as pessoas queriam a vacina, e ele falar assim, ó, quem comprou vacina foi eu. O governo que mais aplicou vacina foi o meu. E ele negava isso. Ele negava a própria conquista dele. E no Jornal Nacional ele matou a pau quando ele falou assim, ó, Renata, eu fui o governo que mais comprou vacina. Você e o Bonner só se vacinaram porque eu comprei. Ele precisa mais disso. O Bolsonaro... Ouve mais, né? Não, e o Bolsonaro, ele nega os feitos dele. Por exemplo, da vacina que ele poderia capitalizar para ele nega o próprio feito Vamos dele. Vamos lá, Luan. Lucas, por que o Bolsonaro tem mais pessoas nas ruas, na internet, e o Lula está na frente nas pesquisas? Essa é boa. Boa pergunta. Essa é boa. Essa daí... Bom, tudo bem, vamos lá, responde aí, vamos ver. Essa daí é o que todo mundo fala, vamos dizer assim, é o mote do bolsonarismo, né? Eles falam assim, ó, se o Lula tá na frente, quem bate nisso toda vez é os bolsonaristas. Né? Deixa eu te explicar algo. A manifestação que o Bolsonaro mais reuniu pessoas
Aí eu vou falar, segundo a Polícia Militar, reuniu 250 mil pessoas na Paulista. É um número gigantesco. São 5 estádios do Morumbi lotados. Mas quem que governa a polícia? Não, a polícia é casadinha com o Bolsonaro. Não, né? não. É o Estado, era o Dória na época. Bem casadinho. 200, não, mas independente. Se fosse 1 milhão de pessoas na Paulista, do jeito que o Bolsonaro diz que seria 1 milhão, mas 250 mil, cara, é gente pra caramba. Muita gente. Aliás, deve ser uma das maiores manifestações da história, porque as anteriores não se preocupavam em contar. A organização que falava, tem 3 milhões. Igual, Parada Gay fala assim, tem 3 milhões. Cara, não tem. Não, mas essa briga de quantidade sempre foi entre Marcha para Jesus, Parada Gay e manifestações políticas. Sim. Né? Todo mundo, a partir de 50 mil, você já não sabe se é 100, se é 200, se é 300, você não consegue. Exato. Mas assim, segundo a Polícia Militar, 250 mil pessoas. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Ou seja, não tinha ali, na manifestação do Bolsonaro, 1% dos paulistanos. Na manifestação que ele mais reuniu pessoas nesse tempo, que foi o 7 de setembro, não tinha 1% dos paulistanos. Mas você não pode negar o poder de engajamento dele. Não, então, aí é outra coisa. Então, uma coisa é voto na urna. Quem é que decide a eleição? A Maria, lá do Capão Redondo, que uma hora dessa tá trabalhando. O João, que pegou 4 horas de ônibus. Esse povo não tem tempo de ir nem na manifestação do Lula e nem na manifestação do Bolsonaro. A maioria dos eleitores não tem tempo nem de saber quem são os candidatos. Então, aquele ditado político que fala bunda de nenê, cabeça de juiz e urna eletrônica, você não sabe o que vai sair. Exato, porque assim, o eleitor de verdade, que é quem decide a eleição, não tem tempo para manifestação. Então, o que eu digo é o seguinte, engajamento nas redes sociais, a mesma coisa. Então assim, teve muito mais engajamento. Cara, engajamento nas redes sociais é uma coisa, voto é outra. Por quê? Porque voto, a Maria e o João, na teoria, são obrigados a ir votar num domingo. Como a Maria e o João votam? Eles olham e falam assim, pô, meu bolso tá cheio, o meu armário da cozinha tá cheio, meu filho tá empregado, eu reelejo o presidente. Meu armário tá vazio, minha mesa tá vazia, meu marido tá desempregado, eu voto no outro. Então, assim, não adianta a manifestação. Foi bem na pandemia, né? Você ia pra periferia, eu ia nas igrejas pregar, e eu até brincava, parecia que a vacina tinha chegado lá, porque a periferia não parou, o pessoal foi atrás do ganha-pão, porque senão... Ô, Luca, o que está acontecendo na política com as mulheres? Por que nós temos mulheres e elas não estão sobressaindo? Eu queria saber isso e se isso é o efeito da antiga presidenta Dilma, que fez com que entrasse em descredibilidade. Não, o que acontece é o seguinte, se eu perguntar para minha esposa, para sua, para mulher comum do mundo, as mulheres trabalham, estudam, têm opinião própria, legal. Mas as mulheres também vão no cabeleireiro, a mulher vai no supermercado, a mulher arruma a casa, a mulher cuida dos filhos. As pesquisas mostram isso. 90% dos lares brasileiros é a mulher que vai no mercado fazer compra. O que acontece? As candidatas mulheres escondem que elas são mulheres. São homens. Vira homem. Então assim, mete o terninho, amarra o cabelo, só fala de dados, de política. E vai pra briga. E não chega lá. Então falta a humanização das mulheres? Não, falta ligar a mulher com a mulher. A candidata mulher com a mulher de verdade. Imagina o seguinte, você é um candidato pastor. Aí você não fala de Deus na campanha. O crente vai se identificar? Não. Óbvio. Então, se você é mulher, candidata, e não fala sobre aquilo que a mulher vive, a mulher comum... Não... Porque eu falo assim, a mulher... Eu falei isso na minha rede, teve gente que falou assim, não, a mulher tem que ser empoderada, tem que ser isso, tem que ser aquilo, brigar por igualdade. Eu falei, vai conseguir o voto das feministas, que é uma minoria pequena entre as mulheres. Agora o voto da mulher de verdade precisa ser mulher. E as candidatas, no geral, não têm sido mulheres, têm sido mulheres vestidas de homens. Né?
Você falou aí sobre os evangélicos, né? O pessoal está falando que o evangélico hoje ele decide uma eleição. O que você achou da fala do Lula atacando padres e pastores? Você acha que eles perderam muito esse público e agora é o caminho você atacar padre e pastor, sabendo que eles... não vou falar pelos padres, mas eu vejo uma militância de alguns padres a favor da família, da moral e tal. Tem a parte mais esquerda na Igreja Católica, mas entre os evangélicos, por exemplo, parece que é um sentimento hegemônico a favor do Bolsonaro. E eles estão... O Lula culpou os padres e os pastores. O que você acha? Você acha que essa é uma boa estratégia, bater? Aliás, vou te dar um dado da Genial Quest, né, que é uma pesquisa que foi feita recentemente sobre e que tem o recorte dos evangélicos, né? O Bolsonaro, em março, estava bem próximo do Lula entre os evangélicos. Agora, a distância do Bolsonaro para o Lula, o Bolsonaro bem à frente do Lula entre os evangélicos, está aumentando. Está abrindo a boca do jacaré entre o público evangélico, assim como foi em 2018. Então, assim... Cara, é por isso que eu falo que o petista que acha que o Lula já ganhou a eleição pode tomar uma rasteira enorme, justamente porque o Bolsonaro tá dominando esse público evangélico. E o que acontece? O Lula não entende como o evangélico pensa, como o evangélico funciona, e ele usa a estratégia errada, que é de descredibilizar o pastor. Só que o pastor, cara, ele é importante, tal, ele fala, ele orienta... Mas o evangélico tem uma coisa muito mais importante que o pastor, que é o valor dele. Que são os valores da fé dele. Da Bíblia, né? Da Bíblia. Eles seguem a Bíblia. Valores de fé. O Lula poderia conversar com esse público num trabalho mais longo sobre valores, garantindo, por exemplo, que ele não vai atacar valores. Então, por exemplo, no meu governo, aborto vai continuar sendo proibido. Não, o que o Lula faz? Não, o aborto é um direito de saúde pública. No meu governo, igreja não vai ser fechada. O que o Lula faz? Ataca pastor e padre. Então ele erra ao medir isso. Aliás, vamos falar de alguns presidenciáveis, né? O Pablo Marçal, ele falou que ia tirar os pastores que estavam envolvidos na política. Eu me tornei um político justamente porque a minha igreja foi lacrada, foi multada, sofremos uma grande perseguição e eu posso dizer assim que eu continuo sendo pastor, né? Eu continuo tendo as minhas responsabilidades espirituais como pastor. Aí eu vejo agora o Lula também atacando o pastor. Me parece que o pastor, ele está... não estou dizendo eu, o pastor político, mas hoje um pastor e um padre, hoje eles são os grandes formadores de opinião, Lucas? Você acha que um presidenciável, um governador, um prefeito, ele tem que parar para ouvir esse tipo de liderança hoje? Claro que tem. E assim, hoje os evangélicos, segundo o IBGE, é 35% a 40%. Eu acho que é mais. Mas hoje o dado que a gente tem real, 35% a 40%. Não dá para qualquer candidato a presidente ganhar uma eleição sem ter os votos dessas pessoas. Por exemplo, os católicos, praticantes e não praticantes, não existe católico não praticante, né? Tem até um humorista que brinca que não existe gay não praticante, também não existe católico não praticante, então assim... E os evangélicos são os desigrejados, né? Eu sou evangélico, mas não vai em igreja nenhuma. Então não mas assim, os católicos são maiores, tem uma parcela maior do que dos evangélicos. O Haddad ganhou entre os católicos em 2018, só que ele ganhou por pouco. E o Bolsonaro goleou entre os evangélicos. Então, assim, qualquer candidato que queira ganhar a eleição precisa dialogar com o evangélico. E como é que você sabe o que o evangélico quer, o que o crente quer? Conversando com o pastor. Porque é o pastor que verbaliza esses valores para ele. Agora, se o cara não quer conversar com o pastor, ele não vai saber o que o evangélico quer. E se ele não souber o que o evangélico quer, ele não vai ganhar a eleição. Mais do que isso, ele vai governar muito mal. Porque assim, como é que você deixa um vereador, tudo bem, ele defende os interesses de um público específico. Um presidente, ele tem que governar para todo mundo. Como é que um presidente vai governar sem saber o que 35% da população almeja, cara? É muito ruim. Então, assim, é um erro enorme de várias campanhas, várias. Luan, com você aí, Luan. Mais perguntas.
Ó, vamos lá. Lucas, qual é o pior e o melhor tipo de político para se trabalhar? Ixi, essa é boa. Pior tipo é aquele Sabe tudo? que sabe tudo. Que ele manja tudo, que ele não ouve ninguém, que ele já fez, que ele aconteceu. Esse é o pior tipo. O melhor tipo de político para trabalhar é aquele que... É ele moldado? Moldado? Não, porque aí também é o bonequinho. O bonequinho não é bom, porque o mandato é do político, cara. Político, ele é o dono do mandato. É o eleitor... Não, o eleitor confiou a ele. É assim que funciona a democracia representativa. O eleitor elegeu, o político é o dono do mandato. Então, assim, o melhor é o cara que saiba ouvir, mas também tenha senso crítico. Então, assim, o pior é o cara que não ouve ninguém, que ele sabe de tudo. Mas o senso crítico também precisa ter, porque senão o marqueteiro vira o dono do mandato. Aí acontece igual aconteceu com a presidenta Dilma, onde o marqueteiro virou o dono do mandato. Aí não dá, né? Você viu o podcast do Bolsonaro? Foi um negócio fenomenal. Ele teve, eu acho que... acho que 540 mil pessoas ao vivo, né? E já passou de 14 milhões de pessoas que assistiram. Você acha que esse novo formato vai mudar o marketing político? Então, o podcast... Ou a forma de comunicação? Porque ele ficou 5 horas. Eu imagino os marqueteiros dele, o desespero, né? 5 horas ali, sendo alvejado, sendo perguntado com respeito. E eu também... gostei de ver, o Igor foi respeitoso, mas ele tocou em todas as feridas do Bolsonaro. Sim. Cara, o podcast é um formato que não é novo, né? Tem até gente que fala assim, o podcast é o rádio no celular, né? Porque sempre teve a rádio, né? Sim, o cara vinha e tal, só que agora com imagem, com outra roupagem, então todo mundo, né? Pode fazer. Todo mundo pode fazer. Então, assim, é um formato importante. Mas eu acho que se o político ou o candidato só confiar no podcast, ele vai deixar de falar com muita gente. É aquilo que eu falo do Zé e da Maria. O Zé e a Maria, que trabalharam o dia inteiro, infelizmente ou felizmente, o único contato que eles têm com informação é nos 10 minutos finais do Jornal Nacional, antes de começar o Pantanal para ele dormir. Então, assim... desprezar a TV, desprezar outros meios de comunicação também é perigoso, mas tem que ter podcast. Eu não sei se todo político pode ter podcast, mas todo político deveria participar mais de podcast, porque é um espaço importante. Você acha que nisso também o Bolsonaro inovou fazendo as suas lives de quinta-feira? Cara, as lives do Bolsonaro são as coisas mais incríveis do planeta. Por quê? O Ciro tentou fazer o Ciro Games. Estúdio bonito, tudo lindo, maravilhoso, som. Ninguém assiste aquela merda. E o Bolsonaro faz ali com o celular Android, ele falando... E todo mundo assiste. Por quê? Porque ali tem verdade. E principalmente ele conseguiu colocar constância e frequência, que é o ideal de uma comunicação. Hoje toda pessoa sabe que quinta-feira, às 19 horas, o presidente da República tem a live. Então ele conseguiu construir aonde ele isso. Tá, ele faz. E ele conseguiu construir isso, sabe? Isso é o bonito. Das pessoas acostumarem que sua comunicação aconteça sempre num tempo correto e que seja interessante, natural. A live do Bolsonaro é natural. Isso é incrível, é incrível. O que você acha, você como sendo um guru aí, como sendo o oráculo, né? As pessoas consultam você. O que você acha do fim político aí de pessoas como Joyce Hasselman, Frota e outros que apareceram de forma avassaladora e se perderam no meio? Se perderam, o que aconteceu? Por exemplo, eu estou tendo algumas oportunidades de trabalhar com políticos eleitos na onda bolsonarista e que, de alguma maneira, eles romperam com o Bolsonaro. Nenhum de forma drástica, igual foi a Joyce e o Frota, porque romperam da forma errada. O princípio do rompimento foi errado. Então, assim... rompeu, já começou a xingar, saiu o casamento acabou, não saiu pela porta da frente, saiu pela porta dos fundos. Isso, exato. E assim, o importante desses políticos, desse tipo de gente, é trabalhar a reconstrução da imagem, né?
trazer reconstrução da imagem, mostrar que quem traiu esses políticos não foi... Eles não traíram o Bolsonaro. O Bolsonaro é que traiu as bases dele. O PSOL surgiu de uma ruptura do PT quando o PT juntou com o Centrão. O PSOL fez uma ruptura que foi a correta, porque ele não saiu atirando contra o PT. Ele saiu mostrando que ele era diferente e em que ele era diferente. E hoje o PSOL são os mais radicais pro lado da esquerda? Sim. Hoje? Tem coisa pior, né? Tem o PCO, tal, esses... PCdoB. PSTU. Não, o PCdoB é até mais pra cá que o PSOL. E o PSB? O PSB já é light, já é um esquerda... Centro-esquerda ali, já bem vindo pro centro já. É um Lulinha Paz e Amor. Mas o PSOL fez isso, e a Joyce e o Frota não fizeram isso. Então quando você calça sua eleição em uma coisa, em uma base, e você rompe com essa base de forma trágica assim, jogando porcaria no ar e etc., com certeza, cara, você vai ter um trabalho enorme para recuperar. Então eu acho que assim, como tiveram muitos votos, Joyce, o Frota não, o Frota tá, esse aí já era, mas assim, Joyce... ele mudou, né, ele veio agora para deputado estadual que requer menos votos, isso, né? isso. Parece que ele já sabe, né? Ele já sabe que teve, agora a Joyce eu não sei. A Joyce, assim, que teve muito voto, aí teve a exposição muito grande com muito dinheiro para a campanha dela de prefeito. Eu tenho certeza que ela não vai ficar nem próximo de repetir a votação que ela teve em 2018. Ela também apanhou também. Isso. Né? Então, assim, eu acho que ela ainda consegue ali na bacia das almas um espacinho. Você acha que ela consegue se eleger? Eu acho que consegue. Ela teve... Qual partido? Ela tá no PSDB, PSDB. Né? Ela precisa de 80 mil votos? Por aí. Ela teve 80 mil votos como prefeita. Agora é pro estado inteiro. Então pode ser, né? Mas assim, pra quem teve... Ela é uma boa comunicadora, pra quem né? teve 1,5 milhão de votos. Vamos lá, Luan. O que você acha dos políticos mais jovens, tipo o MBL, a galera da esquerda mais jovem? Quais são os principais erros e se eles têm força para continuar na política, para fazer grandes movimentações, para mudar cenários políticos? Cara, e eu acrescento na pergunta se eles conseguem furar a bolha do jovem, né? Se eles conseguem chegar que me parece que eles são muito segmentados, né? Não, primeiro que é preciso entender que não existe um tipo de jovem, assim como não existe um tipo de mulher. Então, assim, cara... O candidato jovem do MBL não fala com o jovem que começou a trabalhar com 16 anos e tá trabalhando e tá ao mesmo tempo pagando faculdade. Ele não consegue falar com esse jovem. O jovem da periferia, ele fala, não? Eu acho bem reduzido, cara. Ele consegue falar com o jovem da periferia engajado. Agora o jovem da periferia que tá preocupado em trabalhar a semana inteira para no fim de semana ir pro pancadão, ele não consegue falar. Aliás, ele justamente gera ojeriza desse jovem. O que eu acho desses candidatos jovens no geral, tanto do PSOL quanto do MBL, ou os de direita, ou os conservadores, é que eles precisam entender que a política é um grande sistema e isso não é ruim. A política é coletiva. Apesar de cada vereador, deputado defender o interesse, ela é coletiva. Então, quando você grava colega, mete o pé na porta, xinga colega, sai na mão, empurra, expõe outro colega de parlamento, você não está cumprindo a função do povo, você não está sendo amigo do povo, você está sendo populista. Você está sendo irresponsável, você não está respeitando o coletivo, você não está respeitando quem está do seu lado. E aí, depois, você não pode reclamar se o coletivo se unir para tirar você, porque você também fez sacanagem. Então, quem faz sacanagem, recebe sacanagem. Então, eu acho que precisa de amadurecimento político, cara. Eu vejo esses candidatos... Vai ter essa questão, você está falando de sacanagem. Tem votações que eles contrariam os seus princípios. É isso que você está querendo dizer? Não. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve um candidato do MBL aqui, no primeiro ano dele, foi feita uma composição para a mesa.
Então a composição para a mesa ela é feita através do regimento da casa, ou seja, o PT vai fazer parte da mesa, todo mundo vai fazer parte da mesa. E aí, automaticamente, ele votou por causa do regimento da casa, e aí começaram a acusar ele de ter votado num petista e tal, e ele acabou sendo refém da própria efeito midiático dele, né? Aquela frase chata, né? Que quando você aponta um dedo, tem outros 4 apontados para você. Então, quando o cara é muito acusador, ele precisa entender que ser humano nenhum é perfeito e que às vezes você escorrega. E na força que você acusa, você é acusado. Na força que você bate, você apanha. E a política não é para isso. Ter coragem, defender seus posicionamentos, expor o que está certo e o que está errado, ótimo. Mas desde que não invada o coletivo, desde que não perca o respeito com o coletivo, com a casa, coloque manchas sobre pessoas que não merecem ter manchas, sabe? Isso é muito ruim para a política e é ruim para a carreira do cara. Tá aí o exemplo do Arthur e do Gabriel Monteiro. Ah, pô, Lucas, injusto pra caramba caçar o Arthur e o Gabriel Monteiro. Eles não fizeram isso só porque eles colocavam o dedo na ferida. Não. Fizeram isso porque eles colocavam o dedo na ferida e porque erraram. Porque cometeram erros. Talvez esse mesmo erro com alguém que tivesse respeitado o coletivo não tivesse tido a mesma punição. E por isso respeitar o coletivo é importante, porque você precisa do coletivo o tempo todo. Até o vereador de direita precisa, por vezes, que o vereador de esquerda pare de travar para o projeto passar e ir para discussão. Sim. E o de esquerda a mesma coisa. Pô, Rinaldi, deixa um projeto meu passar aqui na comissão, porque eu quero debater ele em plenário. Isso faz parte, cara. E não é algo ruim. Porque a sociedade precisa de debate. Nós estamos já chegando no finalzinho aqui. Uma terceira via, hoje é impossível, não dá certo, mas o que seria necessário para uma terceira via dar certo no Brasil? Cara, o que a gente não tem... Ou nascerá uma terceira via a partir... Quando acabar o tempo aí do Lula ou do Bolsonaro, o que você prevê a política daqui para frente? A eleição é muito curta, eu não sei se dá tempo, né? Eu sei que tem candidatos querendo construir isso, mas hoje a gente não tem uma terceira via, a gente tinha vias auxiliares das primeiras vias. Então, por exemplo, o Dória... Queimou largada. Não. Primeiro que ele era bolsonarista, Bolsodória. Aí ele resolveu ser a terceira via. Não, ele não era a terceira via, ele era a via auxiliar do Bolsonaro. Aí ele virou Dória Lula. O Moro. O Moro foi ministro do Bolsonaro, ele queria ser terceira via do quê? Ele era a via auxiliar do Lula, ou do Bolsonaro. O Ciro foi ministro do Lula a vida inteira. Que ele vai ser terceira via do quê? Ele é a via auxiliar do Lula. Então precisa de alguém que construa realmente uma história que mostre, eu não sou nenhum nem outro e o caminho é esse. E hoje eu não vejo ninguém com esse histórico livre, desimpedido. Eu sempre faço agora uma pergunta quando é um ambiente, quando é alguém relacionado à Bíblia, né? E eu vou também citar esse exemplo. A Bíblia fala de várias pessoas que se tornaram políticos. Fala de Daniel foi o primeiro-ministro, participou de 3 reinados, a gente vê José, se tornou governador do Egito, a gente vê aí Moisés, que ele foi legislador, foi o Supremo Tribunal Federal, ele criou a tripartição dos poderes. Tem outros aí, o José de Arimateia, que foi o que cuidou do corpo de Jesus. Eu não sei se você tem esse tipo de conhecimento, mas você já ouviu falar desse tipo? Você faz mentoria para candidatos cristãos, né? Sim. E o que você falaria para um candidato cristão usar a Bíblia, nesse caso, para conscientizar um crente que acha que a política é do diabo, né? Não, você sabe que, assim, eu assisti o seu primeiro episódio com o Tom Carf, né? E teve uma pergunta que você fez sobre os heróis da Bíblia, né? Os heróis da fé.
E eu falei assim, pô, se ele me fizer essa pergunta, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho conhecimento bíblico zero, né? E eu falei assim, pô, cara, eu vou responder Moisés, né? Porque além de todo o histórico dele, de criações, né, políticas, tem essa coisa dele ter convencido as pessoas a fazer algo que era o correto, mas que era difícil das pessoas fazerem. Essa é a grande missão do político. Convencer as pessoas a fazerem algo que é certo, mas que é difícil e que precisa de todo mundo junto. Moisés fez isso na travessia. Aí você trocaria uma ideia com ele. Trocaria uma ideia Boa. com ele. Então, assim, o que eu acho é que na Bíblia a gente tem ali uma construção de pessoas que se uniram para convencer outras pessoas a fazerem aquilo que era certo, mas que era difícil. Falta isso na política, que o político consiga convencer as pessoas de que o certo não é o fácil. Essa pergunta eu sempre faço para também compartilhar e trazer um conteúdo didático bíblico, né? Você sabe que foi tão forte a atuação de Moisés que agora, o ano passado, o Egito fez como se fosse uma carreata com os faraós do tempo de Moisés no dia da Páscoa, ou seja, foi uma afronta entre o Egito e Israel, ou seja, há uma rivalidade até os dias de hoje, porque Moisés catou o povo, saiu do Egito, levou tudo embora e criou ali a Terra Santa, a terra que Deus deu para eles. Então, o ano passado, no dia da Páscoa, eles fizeram um cortejo, é a palavra certa, um cortejo com os faraós daquela dinastia, né, que fala, aquela dinastia que foi humilhado por Moisés. Então você vê, foi uma coisa muito forte. Ô, Lucas, as duas últimas perguntas. Qual é o seu sonho na política? Você tem algum sonho de eleger alguém? Você tem uma meta na sua vida? Eu sei que você já elegeu várias pessoas. E como que você, quando você partir dessa vida, o que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Ou qual é o seu maior histórico aí da sua vida que você gostaria de deixar marcado aqui na Terra? Cara, o meu maior sonho hoje é poder dar mais um passo na minha carreira, né? Eu quero efetivamente trabalhar política, eu quero ter a minha agência própria. Eu já percebi, atuando como consultor em grandes campanhas, que quando você tem agência, você pode cobrar muito mais, você pode ganhar muito mais. Tem uma deficiência enorme nesse setor, assim, tem gente muito ruim ganhando muito dinheiro, então eu quero dar esse passo de ter a minha própria agência, isso profissionalmente. Agora, pessoalmente, assim, o meu maior desejo é poder ser um homem melhor. Porque, assim, a política, de um jeito ou de outro, quem não conhece de política, ela acaba tornando a gente um homem pior. Um homem pior em que sentido? O brasileiro acha que político não trabalha. A gente não tem tempo para ficar com a família, a gente não tem tempo para cuidar dos filhos, para passear, comer em casa, para passear. Então, o que eu gostaria mesmo pessoalmente desfrutar, né? Exato, um pouquinho mais. O Lucas, ele passou pelo pior momento da vida dele, foi esse ano, e aqui eu estou registrando que ele pensou em muitas vezes desistir porque ele perdeu o pai dele, né? E você perder o pai no momento, no auge da sua carreira política, como foi você lidar com isso, Lucas? A gente sabe que ele está num lugar melhor, e se ele estivesse aqui, ele estaria sofrendo muito. Ele foi um homem de Deus, um homem honrado, que deixou um legado. Como foi passar esse momento aí? Não, primeiro, assim, contar uma história muito legal, né? Que é o seguinte... Eu já falei isso para você e vou repetir aqui no podcast. A última vez que eu falei com meu pai, a última frase que eu ouvi do meu pai pessoalmente, olhando nos olhos dele, foi: manda um abraço pro Digílio. Na verdade, assim, né? Ele, com a traqueostomia, ele apertou e falou assim: manda um abraço pro Digílio. O Rinaldi, para quem não sabe, além da gente trabalhar junto, a gente tem uma relação de amizade. E quando meu pai estava doente, eu falei, cara, vou precisar correr lá para Dracena, né, no interior. E meu pai, assim, o médico falou que talvez eu não passe o aniversário com ele. Isso era 1º de junho e o meu aniversário era dia 5. Meu pai não chega até lá. E o Rinaldi veio e falou assim, cara,
tem esse óleo aqui de Israel, eu só trouxe esse. Ora pelo seu pai todo dia. Leva, né? Leva e ora pelo dá pra ele, né? Ora pelo seu pai todo dia. E, cara, assim, era incrível que primeira vez que eu orei por ele, ele ainda estava no hospital. Aí eu orei por ele, 5 minutos depois o médico trocou a traqueostomia dele, que ele estava com uma que ele não conseguia falar. Trocou pela que conseguia falar. Eu tinha que trabalhar, né, mesmo estando lá, eu acordava 5h30, 6 horas da manhã, falava assim, pô, tem que acordar cedo, porque quando meu pai acordar, ele vai eu dar banho nele e tal, e etc. Eu acordava, meu pai já estava acordado, e eu saía do meu quarto, ele falava assim, ó, vem orar comigo. E foi uma experiência incrível, porque assim, eu era da igreja católica quando eu era menor, até a minha pré-adolescência, e fazia muito tempo que eu não... Na igreja católica a gente fala rezar. Fazia muito tempo que eu não rezava com o meu pai. Muito tempo. Então assim, a doença, e principalmente o que você fez, deu essa oportunidade de, nos últimos dias do meu pai, eu poder... desfrutar, estar né? com ele, eu poder orar com ele. Então, assim, independente se em breve nós estaremos juntos, né? Independente se eu for... O que vai acontecer comigo profissionalmente, o que for acontecer com a nossa relação profissional, você sabe que, assim, eternamente eu vou lembrar que o meu pai, na última palavra que ele trocou comigo, olhando nos meus olhos, ele agradeceu você. Então, assim, eu sou grato pela sua vida, acima de tudo. E viver isso com meu pai foi assim, ruim, é muito ruim. Eu não indico pra ninguém perder o herói, né? O seu herói no momento que você tá enfrentando as suas maiores batalhas. Mas vamos lá, vamos seguir. O importante da nossa vida é saber que a gente teve junto, né? Sim. E teve o papel cumprido. Lucas, para a gente encerrar, para te encontrar nas redes sociais. Opa! Ó, você quer fazer um curso, se você sonha ser político, você pode ser um político, você pode ser a pequeno prazo, a médio prazo ou longo prazo. Eu acho que uma carreira política tem que ser planejada. E você vai aprender tudo com ele, porque eu aprendi e eu devo a ele muito do que eu aprendi na política. Vou aqui sugerir para você comprar o curso dele, que é muito bom. E como que a pessoa faz? Vamos lá. Meu Instagram é o @LucasPimenta nos olhos. O meu YouTube também, youtube.com/LucasPimenta nos olhos. Nesses 2 canais eu dou dicas gratuitas e diárias todos os dias sobre marketing político para candidatos. Mais do que isso, eu tenho o meu curso, que é o Como Ganhar uma Eleição com Pouco Dinheiro, que está no www.melhorcursodobrasil.com.br. Eu sou um pouco arrogante, assim mesmo. melhorcursodobrasil.com.br. Queria te agradecer, Rinaldi. Obrigado pela oportunidade. Viu? Olha só a importância de você fazer um curso. Na minha primeira eleição, eu estava ajudando a comandar a eleição de candidatos na igreja em todas as cidades, né? E eu correndo, fazendo a minha eleição, teve um candidato de São José dos Campos, que ele era um bom candidato, era um jovem bom, e ele estava dependendo só da igreja. Eu falei assim, você tem que correr, você tem que sair para a rua. E aí o que aconteceu? Na eleição, ele estava na frente. Antes de acabar a eleição, o candidato passou ele e ele ficou de fora. E foi justamente os votos que ele precisava ter para poder, acho que foi 200 ou 300 votos, que ele perdeu a eleição, né? Na outra eleição ele voltou a superar. Então tá aí esse testemunho para você fazer e não ficar de fora por causa de poucos votos, né? Também, aí que eu espiritualizo, eu falo que tem a mão de Deus também, se for o propósito de Deus para a sua vida. Valeu, Lucas. Obrigado. Tamo junto aí, até o próximo episódio. E aí, ó, segue o nosso canal, clica no sininho, compartilha e coloca aqui embaixo quem você quer que a gente entreviste, que vai ser bom demais. Um abraço. Valeu.